Uma das perguntas que surgiu bem forte durante essa greve dos caminhoneiros foi: mas por que raio que a gente não tem mais ferrovia no Brasil? Então, eis um vídeo para responder essa pergunta. Por que não tem ferrovia no Brasil? Então vamos lá, roda a vinheta, porque nossa, parece que é a semana do caminhão aqui no Ideias Radicais, enfim. E é uma história realmente muito longa, mas agora eu tô fazendo esse hábito de fazer vídeos de 20 minutos e vocês assistem, então vai ser isso aí mesmo. Mas o spoiler é: intervenção estatal é basicamente ilegal e foi ilegal por muito tempo no Brasil você construir uma ferrovia, por isso a gente não tem ferrovias. E eu quero contrastar essa história com a história dos Estados Unidos, a história da construção das ferrovias nos Estados Unidos, porque daí você consegue ver o que o Brasil fez de errado. Eu ia dizer o que fez certo ou errado, mas não tem certo. É tudo errado, basicamente. Então, você consegue contrastar a coisa bem. E o maior diagnóstico dessa diferença brutal que a gente tem entre as regulações ao longo dos décadas e séculos, na verdade, é o fato de que hoje o Brasil tem mais ou menos 28 mil quilômetros de ferrovias, enquanto os Estados Unidos tinham 49 mil quilômetros de ferrovias, em 1860. Para efeito de comparação, hoje os Estados Unidos têm 226 mil quilômetros de ferrovias, o que na verdade é uma redução em cima do número de 1890. Em 1890 eles tinham 260 mil quase quilômetros de ferrovia, o que é ferrovia pra caramba, cara. Então assim, é realmente curioso que isso tenha acontecido, mas como é que diabo a gente chegou nessa situação besta? Então, assim, o fundamental de entender é que isso volta lá para século XIX, para decisões assim. Você pode sempre voltar isso, tipo, na época de Aristóteles, né? Tudo você sempre pode fazer isso, se você quiser, mas o ponto é assim: isso volta para no mínimo 1850, 60, por duas legislações diferentes, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve a Lei de Terras. A Lei de Terras, na verdade, era uma lei de não terras, porque o que ela dizia é: se tem uma terra que não tem dono, é do Estado, e você não pode pegar ela. Você não pode chegar e se assentar e formar o seu homestead e se apropriar dela. Você tem que ter permissões, blá blá blá. Tudo isso vai ter que passar pelo Estado. Do outro lado, nos Estados Unidos, por muito tempo, século XVIII, na verdade, antes, mas formalizado e mudado em várias leis, você sempre teve uma livre apropriação de terras de uma forma ou de outra, ok? Mudava o tamanho que você pode, aonde exatamente, tudo mais, mas era muito mais aberto. E em 1866, você teve o Homestead Act, que dizia que, basicamente, olha, é o seguinte: tem essa área zona aqui, mais pro outro lado do Mississippi, mas você pode chegar lá, e sim, se tem uma terra que não é de ninguém, tem um tamanho máximo que você pode pegar, mas se você chegar lá, botar uma cerquinha e plantar teu milho, é teu e acabou. E o que isso fez? Isso fez um gigantesco desenvolvimento do interior dos Estados Unidos, que era mais ou menos a ideia, né? Você jogar a galera e ir ocupando o território para evitar que outras nações, blá blá blá. E aí o que acontece? Uma vez que você tem toda essa interiorização, né, nos Estados Unidos, todo mundo indo lá pro interior do meio do nada para plantar alguma coisa, isso cria demanda por ferrovias. E como você pode livremente se apropriar de terra e existia uma liberdade muito maior sobre construção e tudo mais, você podia simplesmente construir uma ferrovia. Aqui no Brasil hoje, e sempre foi concessão. Ah, eu quero colocar uma ferrovia aqui. Não. Ah, mas não, e cala a boca, você não pode pôr uma ferrovia. Mas a propriedade é minha. Você quer levar um tiro? Cala a boca, não vai construir ferrovia, a não ser que peça permissão do rei, e aí vamos ver, entendeu? Então sempre teve isso de quem pode, quem não pode, permissões. Ah, mas aqui vai incomodar os interesses do compadre, então não pode. Então, isso desacelerou muito. Nos Estados Unidos você tinha uma grande liberdade de construir ferrovias, então ferrovia para todo lado. Tanto que, na verdade, o que você vê em toda a literatura das ferrovias americanas é o tempo todo os caras reclamando que tinha ferrovia demais. Eles falavam que o sistema era overbuilt, super construído. Tem ferrovia demais, tem ferrovia do lado de ferrovia, que coisa idiota. Nossa, que problema, né? Queria esse problema no Brasil, velho. Overbuilt, come to Brasil. Tipo, pô, meu. E é interessante também que você podia empreender fazendo ferrovias de um jeito muito inteligente. O que acontecia? Você falava: olha, aqui tem muitas terras, algumas já tem dono, mas a maior parte ou metade não tem. Então eu vou e compro boa parte dessas terras, compro um monte, meto uma ferrovia em cima. Não precisa ser uma ferrovia gigantesca, pode ser um trecho curto, 40 quilômetros, alguma coisa assim. Isso vai valorizar esses lotes, porque agora tem uma logística, daí eu revendo eles. Então eu não necessariamente preciso ganhar dinheiro com a ferrovia, eu posso ganhar dinheiro de outras maneiras. E
Outra coisa também que acontecia é que pagava para os ferroviários, valia a pena para eles, incentivarem fazendeiros a irem ser assentados ao lado da ferrovia deles. Então eles podiam colocar a ferrovia e depois fazer propaganda para europeus, tipo, venham morar aqui, a gente pode dar as terras para vocês, porque assim, eu podia vender, mas se eu der a terra mais barato, você vem, e daí você vai plantar milho e gado e etc, etc, você vai despachar isso na ferrovia de quem? Minha, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Então tinha toda uma relação econômica de você criar infraestrutura para atrair pessoas. Então quando aquele teu amigo Sousa falar assim, quem que vai construir as estradas? E outra coisa também importante de entender é que quando as pessoas pensam em ferrovias americanas, elas pensam nas transcontinentais, as ferrovias que cruzavam o continente, né, ligavam os dois oceanos, e tinha 4, na verdade uma é 2 porque, tipo, elas saíram e se encontraram no meio, então era 2, mas depois virou 1, então digamos que tinha 3, assim, na prática, e uma era de Los Angeles até o Texas, então não é bem uma transcontinental, mas enfim... elas existiam e as pessoas pensam nelas, mas elas foram, primeiro, um puta escândalo de corrupção na época, porque senadores e, tipo, vice-presidentes e juízes do Supremo eram donos da ferrovia, daí eles usavam isso pra ganhar dinheiro em cima de acionistas. Era uma puta fraude gigantesca que era ilegal, mas aí você tem juízes da Suprema Corte em cima, então dane-se, não tem problema. Isso aconteceu muito nessas transcontinentais, e elas foram, inclusive, muito subsidiadas, e todas elas faliram muito rapidamente. Então, assim, a galera pensa nesse exemplo pastelão, mas elas faliram muito rapidamente e foram transferidas para mãos privadas. Mas o que você tem que pensar é que essa aí não era a milhagem principal de ferrovias nos Estados Unidos. A milhagem principal eram ferrovias médias e curtas. Ferrovias que faziam pequenas conexões de uma cidade pequena para outra cidade pequena, de uma cidade pequena para uma ferrovia média que já está construída, que é de outro cara. E é inclusive aí que você consegue ganhar muito dinheiro, porque... não era realmente nas transcontinentais ou nos grandes trechos, mas no curtinho que faziam não sei o que, daí você cortava 400 quilômetros de uma outra coisa. Você podia cobrar caro num pequeno espaço porque ele evitava um rolê muito maior. Então tinha muito dinheiro para ser ganho aí. E isso, esse incentivo para você construir ferrovias assim, capilarizando para todo lado, e o fato de que era muito fácil, e que a competição era muito ampla e aberta, né, você não tinha essa concessão, fez com que eles tivessem uma malha ferroviária putamente gigantesca. Tão gigantesca que toda vez que alguém tentava fazer um cartel, algum desgraçado chegava e construía uma do lado e falava, dane-se o teu cartel, meu, agora eu tô ganhando mais dinheiro. Nenhum cartel funcionou. O que durou mais é o Iowa Pool, que tem esse livro velho pra caramba do Julius Grudinsky. Ela durou formalmente 14 anos, mas os últimos 10 não serviu pra basicamente nada, os caras não ganharam dinheiro com isso. E quase faliram várias vezes no caminho, inclusive. Era o cartel mais atrapalhado da história, é um negócio bizarro, assim, a história, é hilário. Mas não tinha como fazer cartéis, não tinha como fazer nada. E o jeito que eles resolveram isso, que os ferroviários que estavam tentando fazer cartéis resolveram isso, foi que depois de vários irem à falência, eles foram pro governo e pediram, governo, você pode regulamentar preço, proibir desconto e basicamente banir competição? E daí o governo falou, firmeza, vamos lá, isso foi feito. Então, assim, e eu não tô nem lendo as entrelinhas ou tentando interpretar alguma coisa. Isso é um fato explícito. Isso é extremamente bem documentado. Esses ferroviários foram pro governo e falaram, governo, cartelize a indústria, por favor. E o governo falou, firmeza, e fez. Tanto que boa parte dos influentes políticos da época, assim, isso é começo do século XIX, começo do século XX, aliás, né? Tanto que um fato pouco conhecido é que grandes políticos influentes do fim do século XIX eram ex-donos ou advogados ou funcionários de ferrovias. Então já rolava um monte de marmelada nesse sentido. Mas o fato é que até isso acontecer, você tinha um amplo livre mercado e isso produziu uma malha ferroviária que, como eu falei, até 1880 era 135 mil quilômetros. Em 1890 era de 258 mil quilômetros. Então uma malha amplíssima que espanca a brasileira por muita distância. E se você quer saber a história disso também, sugiro esse livro aqui. É um pouquinho difícil de achar, o Iowa Pool também é facílimo, né? Enfim, é do Gabriel Kolko, Railroads in Regulation, em que ele conta toda essa história de como o governo foi cooptado para acabar com a competição. E se você acha que isso é uma história capitalista demais, só contexto. O Gabriel Kolko é um comunista desgraçado, tá? E ele ainda assim percebeu isso. Então, ele era, né? Agora ele é falecido. Mas enfim, devagar. Enquanto isso aqui na Terra Brasilis, bom, como era concessão para todo lado, você tinha que ser muito próximo do governo para conseguir a concessão, o que na época significava... Na época eu tô dizendo assim, século XIX, ok? 1860, 70, 80, 90, etc. Você tinha que ser próximo do governo, assim como você tem que ser hoje para conseguir uma concessão de qualquer coisa, seja pra você colocar um food truck na rua às vezes,
governo que tentam fazendo agora em Porto Alegre, eles querem colocar distância mínima, o que nem rolou em Matinhos lá, que os caras tentaram colocar distância mínima pra não... Que raiva! Você tinha que ter essa amizade, proximidade do governo, assim como você tem que ter hoje, você tinha que ter lá. Então, o desenvolvimento era muito pequeno, conseguia quem era amigo do rei inclusive conseguia bloquear os outros, e como você não tinha um livre assentamento de terras, não existia muita demanda para você colocar ferrovias, então na verdade você vai querer, eu quero construir uma ferrovia no Brasil, mas não tem muita coisa rolando, eu vou pôr ela para conectar o quê, entendeu? Enquanto nos Estados Unidos os caras já estavam atravessando o oceano em termos de colonização, aqui no Brasil a gente estava quase litorâneo, uma coisa assim subdesenvolvida bizarra. Justamente por esses dois bloqueios de livre assentamento de terras e de concessão de ferrovias. Quer dizer, você não pode ir lá e, se for, também não pode pôr a ferrovia. Aí você trava tudo. Você tem uma estagnação econômica bizarra que é bom Brasil resumido, né, no fim das contas. Aí depois do golpe contra o Império, né, o estabelecimento da República, em 1890 foi criada uma comissão sobre ferrovias, quer dizer, já estavam fazendo CPI naquela época, né? Não, os políticos vão conversar sobre isso. Vai construir ferrovia. Cara, o trem-bala já é uma história de mais de século no Brasil. Fizeram a comissão, né? E decidiram o seguinte: o que acontecia antes de maneira geral? Se você queria construir uma ferrovia, você tinha que pedir permissão para o governo. Então você falava, olha, governo, eu quero construir uma ferrovia daqui até aqui, passando por esse curso. Posso ou não? E o governo te dizia que você não podia, a não ser que pagasse uma propina, muito provavelmente é o que acontecia, assim, tô conjecturando, mas ninguém acha essa uma conjectura muito doida, eu suponho, mas você podia pelo menos propor o trajeto. Eles mudaram de ideia e falaram assim, é o seguinte, que mané esse negócio de oferta e demanda, entendeu? História é isso daí, isso é balela, isso é coisa de rentista neoliberal aí, já sabiam isso em 1890 e decidiram que na verdade seria o governo federal que decidiria qual é o trajeto das ferrovias. Então, você quer pôr uma ferrovia daqui pra lá, você é burro, vai te catar pra lá. O governo decide. E daí ferrovias virou mais ou menos uma coisa meio defesa de fronteiras, umas coisas assim, e não foi muito ligado a desenvolvimento econômico. Eu só queria pedir esse momento para pedir para você dar um like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, especialmente compartilhar o vídeo, porque daí novas pessoas conhecem o canal e isso é muito legal, mas voltando à pauta. Passa a República e daí vem o inevitável, a desgraça, o atraso, qualquer coisa desgracenta que você quer pegar do Brasil, você vai acabar chegando nesse cara, Getúlio Vargas. Veio o Getúlio Vargas, aquele cara que é amplamente admirado pela esquerda, embora fosse um fascista, uma coisa meio curiosa de você entender, e nacionaliza as ferrovias estrangeiras. Não, aí sim, agora sim que vai ter ferrovia, né, que vai ter empresa estrangeira querendo trazer capital pro Brasil para investir em ferrovia. Agora que eles sabem que tem um fascista que expropria tudo, né? Isso foi bala, vai ajudar bastante, né? Que é justo o que tem agora uns candidatos doidos querendo propor. Então, assim, a gente já sabe que isso dá merda. Tem aí quase uns 80 anos. A gente já sabe que isso, né? Provavelmente todo mundo que sabia morreu, então a gente vai ter que descobrir de novo, não sei. E claro que a administração dessas ferrovias foi tão boa quanto você provavelmente está imaginando. Em 1956, registro José Luiz Borba, ele tem um livro muito bom sobre histórias das ferrovias no Brasil. Em 1956, 14% da receita tributária do governo ia para cobrir déficits das ferrovias. Então, cara, é uma desgraça completa em todos os níveis imagináveis, e inclusive foi criado um imposto sobre combustíveis de 10%, que era destinado para estatal que administrava as ferrovias e dava prejuízo, era aquela desgraça que a gente já sabe que era. Então, assim, não tem novidade no Brasil. Isso junta com aquela coisa que a gente ouviu na escola, eu ouvi bastante, você provavelmente ouviu também, que foi feita uma decisão em 1950 e tudo mais, de priorizar o modal rodoviário em cima do modal ferroviário. Bom, agora que você já sabe a história inteira, você já percebe que modal ferroviário sempre foi meio que odiado, então nunca teve uma prioridade. É como se assim, a prioridade fosse antes ferrovia, e depois trocou pra ferrovia. Não, era a zona sempre, e depois falaram, quer saber, dane-se, vão construir mais ferrovia, e vai entrar Estado fazendo isso. Então aí você já tem esse contexto. E outra coisa importante de saber é que foi no governo de Washington Luiz, de 1926 até 1930, que começou a ter essa troca de vamos parar de fazer ferrovia e começar a fazer estrada. E você me fala, mas Rafael, nos anos 20 basicamente nem tinha carro no Brasil, né? 1926, e daí os caras já resolvem tirar a ferrovia e colocar a rodovia? Que louco! É exatamente isso. Não tem nenhuma outra explicação minimamente razoável em cima disso. Mas sim, foi isso que foi decidido.
E tem gente, né, que acha que o Estado tem que tomar a iniciativa de fazer desenvolvimento de infraestrutura no Brasil até hoje. Eu acho meio difícil. Mas sim, Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek, depois dos anos 50, continuaram com essa política de priorizar rodovia em cima de ferrovia. Mas é importante entender que os dois estavam na mão do Estado. Não é como se, assim, isso estivesse na mão privada e eles falassem, não, vocês não estão fazendo, então a gente vai fazer. Não, era, vocês não podem fazer, a gente também não vai fazer, mas a gente resolveu fazer isso aqui mesmo que não faça sentido. Então não é como se fosse uma falha de mercado ou como se fosse impossível que a iniciativa privada criasse infraestrutura. Os Estados Unidos são um exemplo fantástico de iniciativa privada criando tanta infraestrutura que a galera até reclama que tem ferrovia demais. Então, só para clarificar essa coisa, tá certo você dizer que existiu essa priorização das ferrovias em cima uma priorização das rodovias em cima das ferrovias, mas não tá completo, porque daí isso dá um monte de conotações aí que não são esclarecidas. E é nos anos 50 também que começa uma estatal, a RFF-SA, que vai cuidar das ferrovias do Brasil, construir, investir, blá, 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 que no fim das contas não investiu porcaria nenhuma, nem no governo militar, eles conseguiram fazer muito pouca coisa, que era aquela ferrovia que era norte-sul, mais ou menos, que levou 26 anos para terminar, mas foi o histórico dos caras, e de todo mundo que participou antes e depois também, foi uma desgraça gigantesca. Mas fora essa estatal, basicamente você não pode construir ferrovias no Brasil. Então é por isso que a gente não tem ferrovias. O Estado falou, me dá que eu faço. E por 40 anos ele não fez. Então é por isso que não tem ferrovias. Aí em 1990 o mercado abriu. Claro que o Brasil estava quebrando pela 10ª vez e não tinha mais o que fazer. E, bom, por WO, vamos tentar liberalizar as coisas, abriu-se mais o mercado e começaram a fazer concessões, vamos abrir um pouco mais para o setor privado, vamos privatizar alguma coisinha aí e tudo mais. Aí você fala, aí reinou o capitalismo, né? Eu não sei nem mais se os socialistas conseguem dizer isso. Não, mas aí isso foi capitalismo. Não dá mais pra dizer isso com cara aberta no Brasil, né? O que na verdade aconteceu foram concessões. E nisso eu recomendo que você assista aquele meu vídeo que eu fiz lá atrás sobre a diferença entre concessão, PPP e privatização. São coisas diferentes. Então acontece, o bem foi concedido a uma empresa que vai administrar, e dentro dessa concessão, não é uma privatização, não foi transformada no mercado, essa administradora, ou outras linhas que vão ser feitas, etc., tem uma coisa chamada exclusividade territorial, o que tem um outro nome, se chama monopólio. Então é assim, por que não tem uma ferrovia aqui que liga essas duas coisas aqui que seja boa? Na verdade já tem, mas é uma merda. A empresa administra muito mal, é muito caro, não funciona, blá blá blá, pode ter vários problemas, mas você não tem o que fazer sobre isso. Você vai ter que usar essa e acabou. Você não tem o que fazer. Não é permitido construir outra. Mas essa tá indo mal. E daí ninguém liga. Essa é o que a legislação diz agora sobre ferrovias. Então o que acontece é que você tem várias ferroviazinhas com concessões de monopólio, e isso em parte é por causa daquele argumento louco de monopólio natural, de que, não, mas uma vez que tem, não tem como fazer outra, então você tem que criar uma concessão para evitar que o cara cobre um preço muito alto e explore todo mundo, porque uma vez que ele fizer, não tem como o outro chegar lá e botar outra por cima. Exatamente como não aconteceu nos Estados Unidos, na história inteira das ferrovias, até que eles foram lá e pediram para regular e proibir esse tipo de coisa. E uns anos depois inventaram a teoria de monopólio natural para tentar justificar essa palhaçada. Mas isso ainda é a teoria, inclusive defendida por muitos economistas, que justifica essa ideia de serem concessões e terem esses monopólios no Brasil. É bizarro, mas é o que ainda acontece. Então, não, você não pode competir nisso, não, você não pode construir novas ferrovias, tudo tem que ser em parceria com o governo, sim, tipo que nem construir um estádio ou trem-bala, é assim que funciona o esquema de ferrovias no Brasil. Então, só porque alguém diz assim, mas não é estatal, não tá pensando no desenvolvimento nacional. Foi por 50 anos, 45 anos, né, na verdade, durante daquela estatal que passou por governo militar, governo JK, governo isso, governo Sarney, governo Diabo, não funcionou. Foi no governo de Getúlio Vargas, não funcionou. Foi no Império, não funcionou. Então não é assim uma questão de esse governo, uma visão privatista, uma visão neoliberal. Antes de inventarem o termo neoliberal, já não funcionava, ok? Não é uma coisa nova essa ideia de o Estado vai desenvolver a infraestrutura não funcionar. A gente já sabe isso há mais de 100 anos, cara. E daí outra desculpa pra essa história de, não, mas o Estado tem que fazer, é que, não tem interesse econômico. Mano, tem interesse econômico pra caramba, ok? Acima de 400 km de distância e acima de 40 toneladas, o trem vai ganhar do caminhão sempre. E não tem nem graça, cara. Ele sempre vai competir melhor, ele sempre vai espancar o cara e acabou. Então, assim, o que pesa mais de 40 toneladas? Sei lá, todo o escoamento de safra do Brasil.
Tô chutando, alguma coisa assim. E alguém pode falar, não, mas já tem bastante escoamento de carga no Brasil feito. É bom, se você olhar o número absoluto de tonelagem, sim, 80% é a Vale só escoando minério de ferro. Então, assim, a boa parte da nossa safra ainda é escoada por caminhão, que é pinote da cabeça de entender esse tipo de coisa. E sim, existiria um putalhaço interesse de fazer esse escoamento por carga de trem. É só que não pode, ok? E entre 27 mais ou menos toneladas e 40 toneladas, quanto mais longa a distância, mais o trem ganha. Então, se você quer mandar alguma coisa de São Paulo para Brasília, quase certamente seria de trem, e só abaixo disso que o caminhão ganha. Então você teria a entrega do caminhão fazendo o que é chamado de last mile, que é você entregar os últimos 10 quilômetros ou 5 quilômetros. Quer dizer, o trem vem lá pra, tipo, sei lá, a cidade do lado de uma capital, né? Eu tô em Curitiba, o trem para lá em Araucária. Aqui, na verdade, ele para no meio da cidade, né? Mas só tem uma linha. Enfim, ele para alguma coisa assim, e daí só o caminhão faz a última rotinha de entregar lá pro supermercado ou alguma coisa assim. É esse tipo de logística que você provavelmente teria, exceto em distâncias curtas, onde vale a pena e tudo mais. Mas ainda assim, provavelmente você teria ferrovias, porque agora o interior tá bem desenvolvido, especialmente por causa do desenvolvimento do agro. Então, você provavelmente teria ferrovias para todo lado e depois a galera reclamando que o Brasil tem muitas ferrovias e blá blá blá. E só para encerrar, essa palhaçada toda resulta nesse quadro, que é a diferença entre transporte ferroviário, rodoviário e aquaviário do Brasil em relação ao mundo. O Brasil transporta só 25% da nossa carga via trens, enquanto na Rússia é 81%, mas Rússia é um caso muito especial em várias coisas. A Austrália e Estados Unidos estão empatados com 43%, Canadá e China estão mais ou menos ali, usando o modal rodoviário muito menos. Então o Brasil está muito para trás em termos de ferrovias, e aí você entende da onde que vem essa disparidade. Não é uma falha de mercado, não é que construir rodovia é muito difícil, muito caro, tem vários benefícios, não é. É intervenção estatal em cima que torna a gente preso a um sistema de caminhão, de uma logística complicada, e que atravanca o troço todo e abre espaço para essas greves de caminhoneiros. Isso quer dizer que seria impossível você ter uma crise logística dessas se a gente tivesse ferrovias? Não. Os ferroviários podiam ter entrado em greve. Isso poderia ter muito bem acontecido, mas pelo menos a gente teria opções. Se um lado para, o outro não. Então os dois pelo menos têm que se acertar. Então, se você já viu como é que é dois sindicatos tentando se acertar, você sabe que isso muito dificilmente vai acontecer. Então, você provavelmente conseguiria ter alguma mínima alternativa de algum jeito de resolver uma crise logística como a gente teve aqui no Brasil. Então, assim, não nos tornaria imunes, não seria assim, impossível, mas isso tornaria mais difícil, além de, claro, baixar muito o custo de transporte de carga no Brasil e mais um monte de coisa. Mas é claro que vai ter alguém falando, mas Rafael, vai tirar o emprego dos caminhoneiros. E a minha resposta para isso é, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.